É importante que o Bolsonaro carregue nas costas a responsabilidade por uma parte muito grande das pessoas que morreram. É preciso ir fundo na CPI, porque a sociedade brasileira que chora mais de 450 mil mortos, que chora profundamente, e que não é um gesto do presidente da República de solidariedade. Eu fiquei pasmo, sabe, quando o presidente resolve fazer uma carreada de motocicleta, sabe, lá no Rio de Janeiro, e ele não teve uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de, sabe, de alento às milhares de vítimas do Covid nesse país. Ele não teve uma palavra de alento às pessoas, familiares das pessoas que foram vítimas da violência brutal da polícia em Jacarezinho. A transmissão comentada e analisada da Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar e investigar o que o governo federal fez e o que o governo federal não fez para enfrentar a pandemia da Covid-19. A SECOM apaga postagens com o slogan "Brasil não pode parar" e diz que a campanha não existe. Vossa Excelência desinformou o Brasil durante todo o período que esteve à frente da SECOM. Ninguém faria uma campanha dessa sem que o presidente da República tivesse conhecimento. A transmissão da CPI que está sendo transmitida em Libras e traduzida simultaneamente. Assista, compartilhe e comente. Olá, queremos saudar todos que nos acompanham. Esse é o programa do PT na Câmara, no programa da TV PT. Saudar todos que estão retransmitindo na nossa rede de colaboração dos nossos mandatos, as redes do partido, enfim, todas as pessoas que estão nos acompanhando. Nós estamos vivendo a maior crise sanitária, econômica, humanitária da história do Brasil. E nós estamos com uma nova notícia: a possibilidade do risco de racionamento energético. Além do racionamento do apagão que já teve no Amapá, de proporções enormes, sociais, ambientais, nós temos agora a possibilidade desse racionamento com proporções enormes para o país. E o governo Bolsonaro, neste momento, apresenta a privatização da Eletrobras. Por isso que nós chamamos o nosso programa de Ameaça do Apagão Energético e o Crime da Privatização. Essa privatização nós já tivemos nos tempos do Fernando Henrique Cardoso. E além da pandemia, Bolsonaro ameaça o país com apagão energético. Por isso que nós vamos trazer para o programa de hoje, para fazer esse debate do risco apagão que volta a assombrar o Brasil por falta de chuvas e investimentos, o eletricista engenheiro, representante dos eletricitários do Brasil, da AISEL, da Associação dos Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras no Brasil, Ícaro Chaves, que estará conosco, juntamente com os deputados Pedro Uzay, deputado do Partido dos Trabalhadores de Santa Catarina, e a deputada do Distrito Federal, deputada federal, Érica Cocai. E eu quero, de pronto, pedir para que o Ícaro possa então falar conosco, ele que é engenheiro da AISEL, para falar sobre este iminente risco de apagão, risco energético, muito em função da crise hídrica que nós já estamos vivendo e que está à porta nossa, inclusive o governo já preparando uma minuta que saiu numa divulgação recente agora, neste final de semana, da possibilidade do Ministério de Minas e Energia já preparar uma medida provisória sobre racionamento no Brasil. Ícaro Chaves, boa noite. Boa noite, deputado Bongás.
Boa noite, deputado Pedro Kizai, deputada Érica, e a todos que estão nos acompanhando aqui na TVPT. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, essa questão que nós estamos vivendo hoje no Brasil, um apagão energético, ele é precedido de duas coisas. Primeiro, de uma crise hídrica, a falta de chuvas, mas antes disso ele é precedido de um apagão de planejamento, de um apagão de investimentos, de um apagão de Estado, vamos colocar assim, né? Então a gente está vivendo hoje no Brasil a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, desde 1930, que não tem um regime de chuvas tão ruim quanto o que nós estamos vivendo. E a gente está vendo que os reservatórios da principal região, onde estão os principais reservatórios do país, que são as regiões Sudeste e Centro-Oeste, ali na bacia do Rio Paraná, aqui essa região tem quase 70% da capacidade de armazenamento do Brasil. E ela está com o nível dos reservatórios extremamente baixo, né? Então o Brasil é um país que gera 2/3 da sua energia com hidroeletricidade, então nós somos um país de base hidrelétrica, e a maior parte da reserva de energia fica nos reservatórios das hidrelétricas. E a maior parte desses reservatórios estão aqui na região Centro-Oeste e na região Sudeste. E a gente está num nível muito baixo. Para vocês terem uma ideia, aqui no começo da estação seca, que agora que nós estamos começando a estação seca, no começo de junho, a gente está com esses reservatórios com menos de 30% da sua capacidade. Então a perspectiva é de que a gente vai chegar até o final de novembro, que é quando de fato começam as chuvas do Brasil, isso se as chuvas não atrasarem, com esses reservatórios quase zerados, né? E o risco de um racionamento, ele é real. Por quê? Porque se o governo não fizer racionamento, não reduzir o consumo, é muito provável que a gente vá ter apagões, que é o pior. Porque o racionamento é, digamos assim, um apagão controlado. Agora, o apagão, o blackout, é a pior coisa que pode acontecer, porque aí o sistema elétrico do país cai, demora muito tempo para ele ser recomposto, e isso traz muitos transtornos para a população, para a produção, para a economia. Então, é bem capaz que o Brasil tenha que passar por isso. Hoje, é bem da verdade que a gente tem alguma capacidade de energia termoelétrica, coisa que não havia, por exemplo, lá no apagão, no racionamento de 2001. Né? Mas o próprio ONS prevê, num estudo que ele disponibilizou há poucos dias, que a gente vai chegar no final de novembro utilizando toda a nossa capacidade de geração termoelétrica e a gente vai usar toda a nossa capacidade de geração termoelétrica e mesmo assim, restringindo com restrições ambientais, restrições dos usos múltiplos das águas dos nossos reservatórios, que vai prejudicar a agricultura, que vai prejudicar a navegação, que vai prejudicar a pesca, talvez prejudique até o abastecimento humano. Mesmo assim, a gente vai chegar no final do ano, nas melhores hipóteses, com uma sobra muito pequena de energia. Ou seja, o risco de a gente ter que entrar no racionamento é muito grande. Tanto é que o governo prepara um decreto para normatizar um comitê de crise e o próprio racionamento. Ícaro, muito obrigado. A tua primeira participação e muito bem dito aqui. Apagão também na área de planejamento por parte do governo e o pior, anunciando, e por isso que a nossa bancada, e eu estou aqui com a Érica e o Pedro Kizai, para nós falarmos sobre isso, a resistência que a nossa bancada fez, mas infelizmente não conseguiu vencer nos votos e foi aprovado na Câmara dos Deputados já a medida provisória 1031, que essa semana irá ao Senado para votação. E essa foi a nossa mobilização. Por isso as notícias estão dando aí da nossa mobilização que nós fizemos na Câmara dos Deputados para que esse projeto não fosse aprovado. Petistas repudiam a aprovação da privatização da Eletrobras e esperam que o Senado rejeite a medida entreguista. E eu chamo então para a deputada Érica Cocai fazer o seu comentário sobre esta privatização e esse momento triste que estamos vivendo no Brasil com a proposta da privatização da nossa Eletrobras. Érica Cocai. O som, precisa ligar o som. Érica Cocai. Estamos sem som. Isso. Nós estamos vivenciando o arrancar do Brasil à sua própria soberania.
Nós, quando falamos de soberania no Brasil, nós estamos falando das nossas empresas, nós estamos falando também da educação, nós estamos falando do meio ambiente. Tudo isso representa soberania. E quando nós falamos de soberania, nós estamos falando de soberania energética. Nós temos uma empresa, a Eletrobras, que tem 48 hidrelétricas. A maioria delas o povo brasileiro já pagou por essas hidrelétricas. O povo brasileiro pagou. Elas são empresas que estão amortizadas e que agora o governo quer doar, quer entregar para empresas de outros países onde seguramente não se vende as empresas que representam a geração, a transmissão de energia. Não se vende o que representa a soberania energética. Um país como os Estados Unidos, a maior parte das hidrelétricas é protegida pelo Exército, porque nós estamos falando de vazão dos rios, nós estamos falando de controle dos reservatórios, nós estamos falando das matas ciliares, nós estamos falando do nosso subsolo e estamos falando de vazão dos rios que tem uma imensidão de finalidades. Nós estamos falando dos rios que servem para navegar, que servem para matar a sede, que servem para a produção. Nós estamos falando dos rios que são fundamentais para o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico. Nós estamos falando de energia. Como é possível pensar em um país onde não se tenha energia para que a indústria possa se desenvolver ou a agricultura possa se desenvolver e o ser humano possa ter a vida que não se extingue quando o sol se põe? Eu lembro muito, Bom Gás, do programa Luz para Todos. O programa Luz para Todos, que foi criado, ele levou energia para quase 17 milhões de pessoas nesse Brasil. E lembro da fala de uma senhora que quando chegou a energia na sua casa, ela apagava e acendia a luz, apagava e acendia a luz. E perguntada por quê, ela disse: pela primeira vez vou ver o rosto do meu filho dormindo. Isso é Eletrobras. Isso é Eletrobras pública, que é fundamental, inclusive, para eliminar as desigualdades regionais. E simplesmente este governo quer entregar a Eletrobras durante uma pandemia. Durante uma pandemia, abre mão da nossa possibilidade de ter um instrumento estratégico que vá mitigar as desigualdades regionais, que vai poder levar energia para todos os cantos desse país. Uma empresa que é uma empresa lucrativa, que nos últimos anos teve mais de 30 bilhões de lucro. E também uma empresa que tem recursos em caixa para poder, inclusive, investir. Aí eles falam: não, mas é preciso vender para que possa se investir. E aí lembrou bem o Ícaro. E o que aconteceu em 2001, depois do processo de privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso? Nós tivemos o racionamento da energia. As famílias tinham que reduzir em pelo menos 20% o consumo de energia das suas casas. E se não reduzissem esse consumo, teriam que pagar taxas sobre taxas. Isso no Brasil vivenciou. E agora este governo, que não tem qualquer tipo de compromisso com a vida, quer entregar esta empresa que pertence ao povo brasileiro. Por isso nós fomos até de madrugada resistindo para que o povo brasileiro continue sendo dono da Eletrobras e que ela não seja colocada numa bandeja de prata, não seja entregue para países, como disse, que não abrem mão da sua energia. Não abre mão de que o Estado ou o país controle a sua própria energia. É um crime o que este governo está fazendo com o país ao tentar privatizar a Eletrobras. E nós vamos resistir, continuar resistindo. E todos os dias dizendo: tirem as mãos da Eletrobras, porque ela é do povo brasileiro. Tirem as mãos da Eletrobras, porque o Brasil precisa de um projeto de desenvolvimento econômico e precisa de instrumentos estratégicos para este projeto. E um deles, fundamental, é a energia. Energia não é mercadoria. Energia é um bem público, fundamental para a própria vida. Obrigado, Érica.
E as pessoas já estão participando. Nossos internautas mandando recados. Antônio Assis diz: Lula é a esperança do Brasil. Sérgio Cury: Lula, meu presidente em 2022, meu e de toda a minha família, diz ele. Rudimar Miller: Lula do povo. Podem mandar seus recados, suas perguntas. Está aqui o Ícaro, está aqui a Érica Cocai, está o Pedro Zay, que vai falar agora. Deputado Pedro Zay, de Santa Catarina. Diga lá. Obrigado, nosso líder, Bongás. A Érica, agora nessa sua fala, faz a síntese do significado de uma empresa estatal como a Eletrobras. Quando o Ícaro mostra e demonstra que é possível mantê-la pública, estratégica, reestruturando ela e mantendo do povo brasileiro, mostra que tem saída e tem solução mantendo ela do povo. Eu quero aqui, Bongás, tecer uma perspectiva do risco das privatizações nesse momento da história. O que acontece quando um governo quer induzir o desenvolvimento econômico e tem os instrumentos. É que nem na tua casa, na nossa casa. O agricultor, se ele tem o trator, ele tem uma resposta na agricultura. Se ele não tem trator, não tem equipamentos, como que ele produz na terra? Quando na casa da gente a gente tem um veículo ou não tem, pode fazer a diferença. Quando o Brasil precisa induzir o desenvolvimento econômico e social para gerar emprego, para distribuir renda, para desenvolver e crescer o país, quando tem crise, qual é o papel do Estado? Vamos recordar a crise de 2008 e 2009, quando o mundo estava em crise e o Brasil não entrou em crise, que foi uma marolinha, segundo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque no Brasil, diferente da Argentina e de outros países, nós tínhamos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, Eletrobras e tantas outras empresas estatais. Que o presidente Lula fez? Os bancos seguraram na crise o dinheiro e o crédito. O que o Lula fez? Pegou o BNDES e emprestou para as empresas. O que fez com a Caixa Econômica? Emprestou para a construção civil avançar os projetos da Minha Casa Minha Vida para dar o direito à casa e gerar emprego. Colocou o Banco do Brasil, crédito para a agricultura, produzir alimento. E permitiu a Eletrobras segurar o preço da energia, Petrobras segurar o preço do petróleo para recuperar e sair da crise. Se privatizar Eletrobras, Banco do Brasil, Caixa, Petrobras, Pré-Sal, o que acontece em qualquer crise? O povo vai ficar a ver navios. Ou seja, a importância de defender esse patrimônio é para o futuro do Brasil. Não a privatização da Eletrobras, não a privatização do setor energético como estratégico. Não é só tarifa de energia, não só o direito a todos ter energia e energia mais barata, de qualidade, para induzir o desenvolvimento econômico e social e o direito a ter energia, mas também induzir o desenvolvimento econômico de um país, a soberania nacional. Não a privatização, é sim ao futuro do país. Por isso a reação. Por isso que quando dia 19 nós vamos para a rua, nós vamos dizer não a PEC 32, fora Bolsonaro, vacina, remédios, tudo isso. Vamos defender vacina no braço, comida no prato, mas também vamos estar lá. Não a privatização da Eletrobras. E está previsto agora, nessa quarta-feira, a votação no Senado. Vamos manter a mobilização. Já fizemos muitas nas últimas semanas. Parabéns aos 59 anos, né, da Eletrobras comemorada na última semana. E comemorar é o melhor presente que o povo brasileiro pode dar à Eletrobras é pressionar os senadores para que os senadores dêem um presente ao povo brasileiro. Manter a Eletrobras pública. Ninguém foi consultado se querem vender a Eletrobras. O povo brasileiro deve ser respeitado. Não a privatização da Eletrobras, é sim ao futuro.
e retomar a esperança para que o presidente Lula, tenha esses instrumentos na mão para induzir o desenvolvimento e criar oportunidades